Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? A figura a seguir é um modelo simplificado de um sistema em equilíbrio químico. Este equilíbrio foi atingido ao ocorrer uma transformação química em solução aquosa, tá? Então aqui, pessoal, já se encontra no equilíbrio, ou seja, é o nosso processo final. Isso aqui é o final, tá? Do que já ocorreu antes. Então nós temos aqui, ó. Nós temos várias substâncias, né? Vários íons aqui. Também nós temos uma substância aqui, um composto. Nós temos, ó, a bolinha amarela com 2 tracinhos, a bolinha azul com vários tracinhos aqui, uma bolinha preta e uma bolinha magenta, né? Vermelha, vamos colocar assim. Representam diferentes espécies químicas. Moléculas dissolventes não foram representadas. Ou seja, se a molécula dissolvente não é aquosa, então é água. Todo esse daqui que tá azul claro aqui em volta, ó, é água, tá bom? Então, considere que as soluções dos reagentes iniciais são representadas por... Tá aqui, ó. Tá vendo? Pessoal, esse é o nosso início. Então, eu só vou fazer aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. 1 mais o 2. Formamos esse processo aqui, ó. Tá vendo? Opa. Tá vendo a diferença? Volta aqui, desculpa, pessoal. Tá vendo? Então, ó, 1 mais 2, formei pra cá. Tá vendo que a gente tem que analisar do final pro início? Mas como ele também já forneceu, já nos ajuda. Então, a gente tem que entender qual que é o primeiro. Então, ele tá falando assim, ó. Assim, qual das seguintes equações químicas pode representar de maneira coerente tal transformação? Supondo que a gente não lembra do conceito, tá? De funções inorgânicas, de íons, cátions, ânions, precipitação, qual que é solúvel e qual que não é, tá bom? Tirando isso, a gente tem que entender o quê? Se isso aqui está em equilíbrio, ele partiu disso daqui, tá legal? Tá vendo que, o que a gente tem que analisar? Tá vendo que eu só tenho íons? Ó, tá até falando aqui, ó. Essas bolinhas representam diferentes espécies químicas, são íons, tá bom? Não nos interessa também qual que é a cátion, qual que é o ânion, tá bom? A gente tem que ter a noção que todos eles estão ionizados, dissociados. É importantíssimo isso, tá bom? Então, o que nós temos aqui em relação, pessoal? Tá vendo que nós temos exatamente isso daqui, a formação, ó, isso aqui, duas soluções diferentes e jogamos uma na outra. Reagiu o que teve que reagir e começou a entrar em equilíbrio. Tá vendo que se transformou aqui? Tá vendo que as bolinhas magentas, aqui, essas vermelhas, reagiram com a amarela? Olha elas aqui, ó, tudo junto. Elas foram reagindo e formou, no caso aqui, um precipitado, é um sólido, tá bom? Tá vendo que as bolinhas pretas e as bolinhas azuis riscadas continuaram dissolvidas? Então tá. Uma coisa, dica, tá vendo que também tem equilíbrio, ó, tá vendo que eu tenho uma bolinha vermelha aqui e uma bolinha amarela? Então, é o processo em equilíbrio, ou seja, quando essas bolinhas se encontrarem, elas vão formar um precipitado, ou seja, é o nosso produto. O produto que eu tenho aqui, ó, não tem a bolinha amarela e a bolinha magenta, ela volta, outra volta a ser reagente. Então, elas, se essa daqui encontra essa, reagiu, formou, precipitou. Outra que já estava formada faz o quê? Ela solta, tá? É basicamente isso que acontece no equilíbrio químico, tá bom? Então, pessoal, nós temos que entender o quê? Ele fala aqui, ó, moléculas dissolventes não foram representadas. Se é uma solução aquosa, pessoal, o que formou de água não é representado, ou seja, também não me interessa, porque ambas as soluções são aquosas. Tá vendo que é aquosa aqui, e aquosa aqui, e aquosa aqui? Então eu já tenho água, não preciso representar, tá bom? Então, Zé Fini. A gente não precisa nos preocupar em relação a isso daqui, tá legal? Certo? Então, tudo que tiver água aqui nas reações, a gente vai meio que excluir.
Tá vendo, ó? A primeira, eu tenho ácido clorídrico mais hidróxido de sódio, tudo bem, estão ionizados. Eu formei NaCl mais Cl, Na mais Cl menos mais água. Tá vendo que não? Não é. As bolinhas, nem as amarelas, as pretas, as vermelhas e azuis não vão representar água. Então a gente não pode, a gente exclui. Por quê? Porque não tem água aqui. Quer dizer, tem esse azulzinho claro, onde eu tô passando o cursor. O resto são íons ali dentro, porque não me interessa a água. Então a A eu já excluo em relação a isso, tá bom? Por causa que é essa sacada que a gente tem que ter, tá bom? Outra que tem água. Nesse caso aqui, ó, tá vendo? Aí, tá vendo que eu tenho água? Ó. NH4 mais Cl- mais água. Eu formo hidróxido de amônio mais H+, mais Cl-. Não é isso. Tá vendo que eu tenho 4 substâncias diferentes. E aqui tem água, ela não vai ser representada aqui. Porque ela não pode ser representada. E, no entanto, nós temos 2 átomos de hidrogênio para 1 de oxigênio. Deveria ser representado como em relação a isso? H2O. H2O é uma bolinha e uma bolinha de oxigênio e 2 bolinhas de hidrogênio. Então, por conta disso, que a gente não pode considerar a água. Então, a A e a E a gente elimina. Mas e agora? Sobrou B, C e D. Na B, a gente pode ter até uma consideração. Tá vendo que formou CO2? É uma molécula. E ela não foi representada. Aqui nós só temos íons. E ela não sendo representada, aqui o que acontece? Ela sairia, porque vamos supor que esse sistema esteja aberto. Então o CO2 ele seria eliminado. E sendo eliminado, o que acontece? Ele vai para o meio. Ele não ficaria aqui. Então por esse motivo que também a gente não pode considerar a B. Mas tem outro motivo também para não considerar a B. Tá vendo que, pessoal, se nós analisarmos aqui, ó, a 1 e a 2, eu tenho uma bolinha vermelha para uma bolinha azul. Então a proporção na fórmula molecular é de 1 para 1. Enquanto na 2 também é uma bolinha preta para uma bolinha amarela. Tá vendo que a proporção é 1 para 1? Então, se eu tiver alguma coisa que tem 2 aí, 2 para 1, a gente já elimina. Por quê, ó? Tá vendo que eu tenho 2 sódios? Vamos considerar o aqui, o sódio. O CO3, que é o carbonato, né? O iocarbonato, supondo, vamos considerar que é a bolinha azul. Eu tenho 2 sódios. Não, eu teria que ter 2 bolinhas vermelhas, essas bolinhas magentas, para cada bolinha azul. Então, como que ficaria? Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Eu também tenho que ter 7 bolinhas azuis. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu tenho 7 bolinhas azuis, eu teria que ter 14 magenta. Então, só aí eu já quebro ela. Eu já quebro também a B. Entendeu? Então, ó, não pode ser 2 para 1. Tem que ser 1 para 1. Agora, por eliminatória, né? A gente fica entre a C e a D. Mas, olha a D, pessoal. Chumbo 2, beleza. Vamos considerar que o chumbo tá aqui, ó. Chumbo 2, ela bolinha vermelha, magenta aqui. Tá vendo que eu tenho 2 nitratos? Então eu teria que ter uma bolinha magenta para 2 bolinhas azuis com esses risquinhos. Tá vendo? Outra questão. Então não pode ser 2 para 1 ou 1 para 2. Teria que ser 1 para 1. Então, eliminando isso, ó, até aqui, ó, tá vendo? PbCl2 é um chumbo para 2 cloros. Então, ó, a gente descarta, porque ela não pode ser isso daqui, ó. Não pode formar isso daqui. Tá vendo, ó? PbCl2, cloreto de chumbo, não pode ser isso daqui. Eu teria que ter, vamos supor, 2 bolinhas magentas para uma amarela. Tá certo? Então a gente não pode considerar a C por causa disso. A única que nos sobrou foi a C. Ela é a nossa alternativa correta. Mas vamos verificar o porquê que ela é correta, né? Tá vendo que aqui, pessoal, vamos considerar, ó, uma bolinha magenta, vamos considerar o íon cátion prata. E o nitrato, bolinha azul com os risquinhos. Tá bom? Então, 1 para 1. Então, ó, eu tenho um íon, um cátion prata e um ânion nitrato. Tá vendo que no 2 eu tenho um cátion sódio, que pode ser as bolinhas pretas, e um ânion cloreto, cloro, que é a bolinha amarela com esses 2 risquinhos. Olha lá, pessoal.
Na fórmula, eu tenho a GCl. Se eu tenho a GCl, eu não tenho um átomo de prata para um átomo de cloro, olha aí, ó, eles se juntam. Então eu posso considerar aqui, ó, a prata a magenta e o cloreto a bolinha azul. Tá vendo? Olha lá, ó. O sódio fica solúvel, que são as bolinhas pretas, e eu tenho exatamente 7, e os nitratos também, essas bolinhas azuis maiores aqui com vários risquinhos. Tá certo? Então, por conta disso, tá vendo que eu utilizei mais a lógica, claro, num conceito de equação, né, balanceamento, eu utilizei aqui. Ela não é difícil, ela é muito mais conceitual e interpretativa, porque a gente teria que ter essas sacadas, o raciocínio mais lógico, mais objetivo. Certo, pessoal? Acaba sendo um exercício que a gente demanda um pouco mais de tempo para raciocínio. Mas acho que acredito só para isso, não para mais coisas em si. Tá certo, pessoal? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vai pausando o vídeo, volta mais um pouquinho, aquilo que eu tô falando, tá? Vai pausando, deixa os seus comentários aí se vocês tiverem alguma dúvida. Se tiver algum exercício também que vocês queiram que eu resolva, coloca aí, que é muito importante em relação a isso, para que vocês vão colocando aí, eu vou visualizando. Assim que eu visualizar, eu já posto o vídeo para vocês. Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, eu convido você a ser membro. Por apenas R$ 2,99 por mês, você tem acesso antecipado a todos os vídeos e também ajuda a comunidade exatamente a crescer imensamente. É claro que eu só tenho que agradecer a todos vocês, porque vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. O YouTube entende que vocês estão gostando dos vídeos e começa a divulgar para mais e mais pessoas. Fica aqui o meu muito obrigado mesmo. Tá bom, pessoal? E não deixe de se inscrever nos outros canais exatamente. Tá aí na descrição do vídeo. Dá essa força e dá essa moral para nós. Tá bom, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!